Brasil República, parte 1. Gente, estamos dando início ao estudo do período do Brasil republicano dessa vez, tá? A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889 e está em vigência até os tempos atuais, tá? Inclusive é feriado, ninguém sabe exatamente o porquê, o que significa que a República foi proclamada. Então a gente tem que dar uma olhada nos fatores que culminaram com a derrocada, com o declínio do Império e do Imperador Dom Pedro II em 1889, que levou ao fim do Brasil imperial, né, ou o Brasil monárquico, com com a queda do imperador, com a queda do Dom Pedro II e a proclamação da República pelos militares. Tá? A gente tem que entender então quais são os fatores que culminaram na derrocada do Império. Vamos dar uma olhada, isso aqui é matéria do ano passado, mas a gente vai dar uma revisada aqui para a gente poder avançar. Olha só, gente, crise do Império tem vários fatores que culminaram no declínio do Dom Pedro II. Vamos dar uma olhada aqui item por item. Em primeiro lugar, a chamada questão religiosa, né? A questão religiosa foi um atrito entre a Igreja Católica e o Dom Pedro II. A partir de 1870, 1880, a coisa foi se agravando. Olha só, vocês se lembram da Bula Syllabus? A Bula Syllabus, bom, vamos relembrar. O Brasil, desde a independência em 1822, ele vivia num sistema de padroado. Sabem o que é o sistema de padroado? É quando o imperador, o governo brasileiro, ele tem um certo poder sobre a Igreja Católica no sentido de influenciar, no sentido, por exemplo, de pagar salários para os membros do clero, no sentido de o imperador ele pode nomear alguns bispos, alguns cargos, ou seja, o imperador, o governo, ele tem um poder de influência sobre a igreja e sobre o seu clero, sobre os membros da igreja, de modo a influenciar ele. Tá? Isso está determinado por lei desde a independência, o regime do padroado. E a igreja, por sua vez, então sempre manteve relações muito amistosas e sempre apoiou muito Dom Pedro II, porque sabia que dependia muito do apoio do imperador para existir e exercer o seu poder. Né? A igreja exercia muito poder sobre a educação, sobre a mentalidade, sobre os costumes, sobre o certo e o errado, sobre o que fazer e o que não fazer. Enfim, a igreja tinha esse papel de educar os costumes das pessoas, né? Então ela mantinha uma relação muito amistosa com o imperador procurava também fazer uma média com a igreja, para todo mundo ali, né? São duas instituições superpoderosas, né? A espada, o império, o imperador e a igreja, tá? Então havia uma relação amistosa, só que essa relação amistosa foi se deteriorando, principalmente a partir de 1870. Porque veja só, apesar do regime de padroado, muito das ordens que vinha lá do Vaticano, né, a Igreja Católica no Brasil, ela é ligada à Igreja do Vaticano. Né? Todo mundo sabe que a sede do catolicismo está lá no Vaticano. E o chefe maior da Igreja é o Papa. E o Papa, ele emite várias bulas, ao longo do tempo ele vai emitindo várias bulas que são como se fossem ordens, como se fossem conselhos, que são válidas para todas as igrejas do mundo inteiro, né? Não só o Brasil, onde tiver a igreja católica, os bispos, os clérigos, todos ouvem muito as recomendações do Papa e tentam colocar em ação essas bulas. E isso sempre foi feito de forma muito amistosa porque o imperador, Dom Pedro II, sempre respeitou muito as ordens vindas da igreja, né, do Vaticano. Só que a partir de 1870 começou a ter um atrito porque a bula Syllabus, emitida ali em 1870, ela proibia, ela dizia, ela aconselhava todas as igrejas do mundo, as igrejas católicas,
a proibir que seus membros, proibir a existência de maçons dentro da sua igreja, né? Como assim maçons? Vocês lembram quem eram os maçons? A gente falou disso ano passado, mas os maçons é um grupo, né? Um grupo que defendia ideias liberais, era um grupo, né, formado por vários profissionais, intelectuais, e eles tinham ideias em comum, ideias ligadas muito ao liberalismo, ideias ligadas à ciência. E esses maçons, eles também, né, de certa forma, eles estavam presentes em vários lugares, e inclusive até dentro da igreja. O próprio Dom Pedro II, ele era muito ligado à maçonaria. E o Papa, ele queria proibir maçons na igreja, né? E porque, segundo a bula Sílabus, esses maçons eles poderiam influenciar negativamente na crença religiosa, seriam uma espécie, eles poderiam acabar competindo com os padres, né? Isso preocupava muito o Papa. Então, com essa questão, o imperador acabou falando o seguinte para as igrejas: ó, vocês não vão seguir essa bula Sílabus aí, pode rasgar essa bula, porque eu sou maçom e eu defendo os maçons aqui, né? E aí, a maioria dos padres teve que acatar essa decisão do imperador, né? Porque eles estavam aqui no Brasil e sabiam que necessitavam muito do apoio do imperador. Mas nem todos apoiaram, né? Alguns padres, principalmente lá do Recife, eles desrespeitaram o imperador e obedeceram a bula Sílabus, expulsaram maçons, enfim, gerou um mal-estar, né? Então, e aí o Dom Pedro puniu severamente depois esses padres, e isso foi amargando uma situação que foi se estendendo ao longo da década de 70 e 80. Tá? Então a igreja foi se dividindo, ela já não apoiava mais totalmente o imperador. Então esse é um dos fatores, tá? Chamada questão religiosa. Depois vocês dão uma olhada melhor, né? É bom recapitular com um pouco mais de detalhe, porque isso é matéria do ano passado, tá? Bom, vamos ao segundo item, que é o segundo pilar de sustentação do imperador era a escravidão, tá? Os fazendeiros, né? Lembra que a economia do Brasil era totalmente voltada para... Totalmente não, né? Mas a maior parte era voltada para a exportação do café, certo? E esses cafeicultores, eles, para quem plantava o café, quem colhia o café, quem tratava o café, quem transportava o café, etc, 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 eram os escravos, né? A gente já viu que os escravos, eles eram comprados lá nos portos africanos, na Guiné, na Angola, e trazidos nos navios negreiros para o sudeste, para trabalharem nessas fazendas, né? Ou na própria cidade mesmo, né? Existiam vários tipos de escravos, mas eles eram os pés, as mãos e os pés dos senhores, né? Eles faziam todo o trabalho. E com a abolição, o movimento abolicionista começou a crescer ao longo do século XIX, os escravos começaram a se revoltar, começaram muitos engajados nesse movimento abolicionista, eles eram negros, né? E alguns advogados, alguns começaram a comprar a liberdade desses escravos, começaram a publicar nos jornais, fazer muitas críticas ao sistema escravista, os cafeicultores, e a pressionar o Dom Pedro II para acabar com a escravidão, né? Essa pressão vinha muito da Inglaterra também, né? E dos outros países que queriam abolir a escravidão para poder dinamizar melhor a economia entre os países, né? E escravo não tem poder aquisitivo para comprar mercadorias, porque ele não recebe salário. Então, toda essa questão externa, interna, ela vai levar à abolição da escravidão em 1888, né? E
fazendeiros que até então apoiavam o imperador por conta da manutenção da escravidão, quando a escravidão é abolida, aí o Dom Pedro II perde de vez o apoio dos fazendeiros, né? E aí não tem o que fazer. A abolição da escravidão em 88 vai estar intimamente ligada à proclamação da República um ano depois, em 1889, tá? Então, crise da escravidão, né? Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar que leva ao declínio do Império no Brasil também tem a ver com a própria saúde do imperador, né? Dom Pedro II já tinha feito viagens, ele já estava com uma idade avançada, né? Ele assumiu o trono em 1840, com 15 anos, e passou muito tempo viajando, e lá na década de 80 ele começou a ficar cada vez mais recluso, né? E cada vez mais fragilizado frente à imagem pública, né? Tanto é que a sua filha, a princesa Isabel, começou a cada vez mais a ganhar evidência nas decisões, tá? Esse é um fator também, a imagem do imperador se desgasta ao longo dos anos. E por fim, também um fator extremamente importante, junto com o fator religioso, junto com a questão da escravidão, é a questão militar, né? Chamada questão militar, que está aqui no último item, olha só, né? A questão militar está intimamente ligada à Guerra do Paraguai, né? Vocês devem se lembrar que com a Guerra do Paraguai, o Brasil venceu a Guerra do Paraguai e os militares, eles, que até então não existia exército no Brasil, né? Ele se formou no Paraguai, com a Guerra do Paraguai, e os militares eles saíram dessa guerra querendo cada vez mais, com um certo prestígio, né, venceram, querendo, exigindo cada vez mais cargos públicos, né, participação maior na política, maior prestígio, maiores salários, enfim, uma série de reivindicações que os militares passam a ter e que o Dom Pedro II não responde à altura, né, não consegue fornecer as reivindicações exigidas por esses militares, né? Então, os militares é que vão proclamar a República em 89, né? Ou o chamado golpe de 89, né? Porque tecnicamente vai ser um golpe, né? Um golpe do Marechal Deodoro da Fonseca sobre o Dom Pedro II, né? Então a República, tecnicamente, a República do Brasil já surge de um golpe militar, né? Vai ter outros ao longo da história, mas a República já surge num golpe militar. No caso Deodoro da Fonseca, né? A gente vai ver a questão militar com um pouco mais de detalhe, porque esses caras, os militares, é que protagonizaram de fato em vias de, né, as vias de fato para que o Dom Pedro II fosse deposto, né? E a gente tem que entender o seguinte, tá? O exército, você tem um alto escalão do exército, né? Que você tem os marechais, os generais, e você tem uma massa de soldados, né? Formados ali que recebem salários baixíssimos, que são maltratados, recebem uma má alimentação. Muitos morreram nessa guerra com o Paraguai, né? E muitos escravos que voltaram da guerra e tinham lutado porque quem lutasse na guerra poderia adquirir a sua liberdade, né? Então, só que o Dom Pedro II ele não atendeu muitas dessas reivindicações. Muitos voltaram e ficaram sem emprego, com péssimas condições de vida e não tiveram nenhum apoio, né? Pô, lutaram tanto, botaram a vida em risco e não tiveram nenhum tipo de apoio. E os generais e os marechais, eles meio que apoiavam seus soldados
de alguma forma, mas também tinham que fazer média lá com o Dom Pedro II, né? Então ficou meio que um equilíbrio ali de forças que ficou cada vez mais difícil de equilibrar, né? E cada vez mais esses militares passaram também a publicar na imprensa, tá? É interessante que o jornal no Brasil, durante o Império, ele começou, né? Muita gente começou a publicar em jornais, né? Os jornais começaram a circular com mais intensidade. E muitos desses militares publicaram fazendo críticas ao imperador segundo, o Dom Pedro II, né? E isso também foi culminando no desgaste da imagem do imperador e o prestígio dos militares frente à opinião pública, tá? Olha só, aqui uma imagem da Guerra do Paraguai, né? Mostrando que o exército brasileiro ele saiu fortalecido, né? Depois do conflito, tá? Essa imagem mostra, né? Como foi sangrenta essa guerra. O Paraguai saiu, assim, acho que 80% da população do Paraguai foi dizimada, né? Um negócio horroroso, escabroso, tá? Porque foi um conflito em que o exército brasileiro também perdeu muita gente, né? Mas saiu no final das contas fortalecido, só que sem poder político, né? E aqui a gente tem também a imagem, né, uma representação desses militares aqui que queriam cada vez mais um papel central nas decisões do governo e o imperador cada vez mais não dava nenhum tipo de abertura para isso, né? Então ficou de cada vez mais alguns militares munidos dos ideais positivistas, lembram das ideias positivistas, né? Aquelas ideias de progresso, de ordem e progresso, né? De organização, toda aquela rigidez, aquela disciplina do exército, não foi levada para a vida política, para o projeto político dos militares, né? E aí eles passaram a assumir abertamente o interesse em assumir as questões políticas do Brasil, né? E até que no 15 de novembro você vai ter, né, o chamado golpe de 15 de novembro, né, que foi a derrubada, enfim, né, do Dom Pedro II pelo Marechal Deodoro, né? E o Marechal Deodoro ele marchou com suas tropas para frente lá do Ministério da Guerra, né, junto com o Visconde de Ouro Preto, e os dois tentaram, né, pressionaram ali o imperador, né, para que renunciasse, né, e ali mesmo eles proclamaram a República e exigiram que o Dom Pedro II se retirasse, fosse embora para a Europa junto com a sua família, tá? E isso aconteceu, aqui a gente tem uma representação, né, de, de como é que foi esse episódio. Na verdade, não houve participação popular alguma, tá? Na proclamação da República. Foi um grupo ali liderado pelo Marechal Deodoro, pelo Visconde de Ouro Preto, pelo Marechal Floriano Peixoto e mais um grupo de 15 ou 20 militares que, com seus cavalos e até levaram armas, né, fizeram essa pressão em frente ao governador, em frente ao imperador, né? E aí proclamaram a República e você não teve militares para defenderem o imperador segundo, o Dom Pedro II, porque já estava totalmente desgastado. E aí os cafeicultores também ficaram em silêncio, a igreja ficou em silêncio e a população sequer soube o que estava acontecendo, né? Porque o povão mesmo, né, aquela massa lá, assistiu bestializada tudo o que estava acontecendo, né? Então, para a imensa maioria da população, né, alheia aos debates políticos, a República foi uma coisa ali, uma surpresa que aconteceu, mas ninguém entendeu muito bem o que significava, né? E
a gente tem que dar uma olhada no que significou ela, né? Quais são as principais transformações, né? Olha aqui essa imagem da família do Dom Pedro II, né? Que 48 horas depois tem que embarcar rumo a Lisboa, né? Sob pressão, embarcaram ali para Lisboa e está proclamada a República, né? E o que mudou, né? O que muda então com a proclamação? Primeira coisa é que, veja só essas bandeiras, tá? A bandeira do Brasil atual é essa, né? Ordem e Progresso, o fundo verde, um triângulo amarelo e um círculo azul com as estrelas representando os estados, né? Só que quando, antes dessa bandeira, a primeira bandeira do Brasil republicano foi essa aqui, ó, do meio, né, que lembra muito a bandeira dos Estados Unidos, com as cores invertidas, né? Ao invés do vermelho e do azul, a gente tem o amarelo e o verde. E as estrelas aqui representando os estados, né? E essa aqui, essa primeira bandeira aqui é a bandeira do Império, né? Veja só como a bandeira do Império parece muito com a bandeira do Brasil republicano. Mesma coisa, né? Fundo verde, aí no meio aquele losango amarelo. E só que ao invés do aqui a gente tem o brasão da família real portuguesa, né? Ao invés desse brasão da família real portuguesa, né? Que aí depois virou a família real brasileira, você tem o, o lema Ordem e Progresso, o lema positivista Ordem e Progresso, tá? Então, não tem nada a ver com as cores, né? Tem gente que fala assim, a bandeira do Brasil aqui representa as cores, as florestas, as matas, né? Não, nada a ver, né? Representa o brasão da família, a família real portuguesa, né? Então tá aí. Bom, mudou a bandeira, mas e o que mais além da bandeira, gente? Separação da igreja do Estado com a igreja, tá? Lembra a questão religiosa. A questão religiosa, ela, o regime de padroado foi extinto. O regime de padroado passou a ser, não existe mais, tá? Então agora a igreja é uma coisa, Estado é outra, o Estado não deve intervir na igreja, nos assuntos religiosos a igreja não deve intervir no Estado, tá? Em tese. Bom, outras mudanças, tá? Casamento agora também não é mais na igreja, o casamento é no cartório, olha só, casamento civil. Claro que você pode casar na igreja também, mas o Estado brasileiro só reconhece também se for casar no civil, né, no cartório. Então, é um controle, né? Não é mais a igreja que controla os casamentos, é a própria república mesmo, né? Outra coisa que a república vai implementar vai ser a naturalização de todos os estrangeiros residentes no país. Ou seja, se você veio lá da Itália, né, dentro da migração e tal, nasceu na Itália, sua identificação é italiana, se você quiser se tornar brasileiro, né, ter uma dupla nacionalidade, agora você pode ser brasileiro também. E é melhor ser brasileiro mesmo, porque isso te dá vários direitos nessa nova república, né? Em tese daria vários direitos, né? Você passa a ser cidadão brasileiro também, tá? Pode ser cidadão alemão, italiano também, mas cidadão brasileiro também. Então, só se você não quisesse ser brasileiro, você tinha que se manifestar, tá? Então a naturalização vai ser meio que generalizada. E extingue-se também o Senado vitalício. Lembra que era o Senado? Senado, né? O Senado hoje, a gente elege os senadores, são os caras que votam as leis, né, que vão ser aplicadas aí. Tem um mandato de 8 anos, né? Antigamente não, no período do Império era para sempre, o senador ficava lá até morrer. E uma nova Constituição, tá? A República vai ter que implementar uma nova Constituição que só vai ficar pronta em 1891. Tá? E nessa nova Constituição, o Brasil ele passa a ser
uma república federativa, né? Presidencialista, ou seja, não tem mais um imperador, agora tem um presidente, né? E os estados passam a ter, não tem mais província agora temos estados. E os estados, né, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, cada estado tem sua própria autonomia, tá? Econômica, administrativa e constitucional, pode criar suas próprias leis, tá? Claro que existe uma constituição que rege tudo, né? Mas dentro, né, dessa constituição, cada estado pode ter autonomia para criar suas próprias leis, né? Desde que não vá em contradição com a Constituição Federal. Então, o Brasil ele se torna uma república federativa presidencialista, tá? Que é o que vivemos, uma república federativa presidencialista. Ou seja, federação, tá? Estados com autonomia para criar suas próprias leis e se auto-administrarem, presidencialista, ou seja, um presidente que é eleito de 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos, né, como foi na época, pela população, pelo voto, tá? Agora, também aqui, ó, os poderes, eles vão ser, a gente vai ter 3 poderes, né? No Império a gente tinha 4. A gente tinha o executivo, que era o imperador, e agora passa a ser o presidente da República e seus ministros, tá? Os ministros, cada ministério tem uma função, né? O ministro da Educação faz uma coisa, o ministro dos Transportes outro, o ministro da Fazenda, né? Da Economia é outro. Então, os ministros eles executam as ordens, as políticas que vêm lá do presidente, tá? E o legislativo, né, que funciona com a Câmara dos Deputados, né, os deputados discutem e debatem projetos e para serem aplicados, e o Senado também discute esses projetos numa segunda etapa, tá? Que vão ser votados ali para ser aplicados pelos executivos. E a gente tem o judiciário, que são os juízes federais, né? Que no caso eles controlam, verificam se o que o Senado e a Câmara estão fazendo está em acordo com a lei, se as execuções dos ministros e do presidente estão de acordo com a lei, né? O judiciário meio que é o terceiro poder ali. Lá na época do Império a gente tinha o moderador, lembra? O poder moderador. O poder moderador era o poder total do Dom Pedro, do imperador na época, né? Dom Pedro I e depois Dom Pedro II, que podia vetar qualquer decisão da Câmara, do Senado, qualquer decisão dos juízes federais, enfim, era um poder absolutista, né? Praticamente um poder absolutista. Então esse poder moderador agora foi extinto para dar mais equilíbrio entre os 3 poderes aqui, sem um se sobrepor ao outro, tá? Então isso foi uma transformação aí da República, tá? Agora, será que ela era democrática, né? Olha só, aqui são as pessoas que não podiam votar para presidente, tá? Nem para governador do estado, nada. O voto, ele era, em primeiro lugar, o voto era aberto, tá? Ou seja, não era secreto, as pessoas sabiam quem você votava e muitas vezes estavam com uma espingarda do seu lado, controlando quem você votava, tá? A gente vai ver isso com detalhes. E ele era direto, você escolhia diretamente quem ia ser seu presidente, seu governador, seu, né, senador, mas ele era aberto, tá? E aqui a gente tem a relação dos grupos que não podiam votar, né? Olha só, quem não podia votar? Mulheres,
primeiro lugar, mulheres não podiam votar, mulheres formavam 50% da população, então 50% da população está excluída aí da política, tá? Mulheres não votam. Analfabetos. Bom, o índice de analfabetismo no Brasil era de aproximadamente 90%, então você já tem 90% da população excluída do processo eleitoral. Mendigos também não podiam votar, mendigos também ocupavam uma porcentagem considerável. Soldados também não podiam votar, porque militar não tinha poder político. Quer dizer, tinha, os soldados não, né? Porque eles tinham que ser isentos, digamos assim, né? E isso vai dar muitos problemas depois, tá? E membros das ordens religiosas também não podiam votar. Ou seja, quem votava era apenas um pequeno grupo de aproximadamente 4,5% da população, tá? Homens ricos com muito dinheiro, proprietários de terras, proprietários de fazendas ou do alto escalão, tá? Da política, da economia, enfim, muito pouco democrática, não é mesmo? E essa vai ser a república, vai ser instaurada no Brasil a partir de 89 e vai ficar em vigência dessa forma até 1930, quando se inaugura uma nova era, chamada Era Vargas no Brasil, que vai transformar paulatinamente tudo isso aí, toda essa ordem. Tá? Bom, próxima aula a gente vai ver com mais detalhes aí a república, o que vai acontecer aí nessa república, nessa primeira república aí do Brasil, tá? Um abração aí.